and my jeans are torn. Sweat coming through my shirt. Keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another. Então, desde já, eu queria agradecer pela presença de vocês, pela consciência de vocês em aprender algo a mais sobre esse tema. Nós que estamos sempre convivendo com crianças e adolescentes, né? Seja como pais ou como professores, educadores, a gente precisa aprender, ter consciência desse assunto, adquirir cada vez mais conhecimento acerca disso e poder proteger as nossas crianças deste mal. Eu gostaria de iniciar o dia de hoje das palestras, chamar o Léo Severino. Ele vai ser o apresentador também e vai ser o palestrante dessa primeira palestra. Ele é conselheiro tutelar e ele vai falar sobre coisas que você não imagina, mas precisa saber. Ele disse que não ia mais fazer, mas monstro não tem palavra. Eu contei para minha mãe e ela esqueceu. Eu contei para minha mãe, mas ela disse que agora tinha outros problemas para resolver. Começou quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, daí foi ficando pior. Na última vez doeu muito. Meu padrasto é uma boa pessoa, mas abusou de mim quando eu era criança. Ele deitou no sofá e eu estava no colchão. Ele colocou a mão em mim e ficou passando no meu corpo. Depois eu contei para minha mãe, mas ele falou que achou que eu era ela. Minha mãe falou para eu não ir mais perto dele e que não iria mais acontecer. Mas ele vinha quando minha mãe não estava olhando. Minha avó disse que eu provocava, que não era para usar vestidos nem pedir colo para o próprio pai. Eu dizia não, mas ele não me ouvia. Ele tirou a tranca da porta do quarto e do banheiro, não tinha como eu me esconder, as portas não fechavam. Ele só fazia quando estava bêbado. Daí depois pedia desculpas e dizia que não ia mais fazer. Então a minha mãe me mandava para a casa da minha tia quando ele ia para o bar. Minha mãe mandava eu ir lá limpar a casa e ele dava dinheiro para ela. Eu não queria ir, ela sabia por quê, mas a gente precisava do dinheiro. Agora, quando eu fecho os olhos, ele fica dentro da minha cabeça. Eu senti um aperto tão grande, não conseguia respirar. Daí contei para o monitor da escola e ele chamou vocês. Eu não quero falar sobre isso. Essas falas são de crianças ouvidas em 2021 e 2022, no 2º Conselho Tutelar de Itajaí, pela conselheira Graziela Skelsen, que tomou o cuidado de selecionar e escrever em separado essas frases, para que no momento oportuno pudesse ser usada, e esse é um momento. Essas são falas de crianças itajaienses, no ano de 2021, até a presente data. Essas falas não ocorrem longe da gente. Essas falas acontecem do lado da sua casa, na escola do seu filho, e nós estamos aqui para que nunca, para que jamais aconteça na sua casa.
Boa noite. Um irmão, como o pastor falou, a minha fala é coisas que você precisa saber. Um irmão de 13 anos que tem relações sexuais com uma irmã, com a sua própria irmã de 8 anos. Um irmão de 17 anos que tem relações sexuais com a sua irmã, à força, os dois casos, de 13. No primeiro caso, a mãe ficou desesperada, ficou sem chão. A menina de 8 anos abriu essa situação na escola, e o conselho tutelar foi chamado e atendeu o caso, e aí ficou incumbido de chamar a família e poder prestar o devido atendimento necessário. No segundo caso, a fala da mãe foi: mas o que eu posso fazer? Os dois são meus filhos. Como é que eu vou defender um e acusar o outro? Eu amo os dois. Se ela não tivesse falado nada, eu tinha mandado ele para a casa da avó e a gente resolvia isso. Um pai que morava sozinho com 2 filhos, de aproximadamente 10 e 11 anos, e cuidava desses filhos. A mãe abandonou, ele foi abandonado pela esposa, e ele assumiu esse papel, como acontece na grande esmagadora, na maioria das vezes, a mulher assume esse papel. São milhares e milhares de casos onde o homem sai de casa e a mulher assume sozinha todo o trabalho de cuidar dos filhos, sustentar a casa. Nesse caso, foi o contrário, o homem que ficou com esse papel. E aí tinha um amigo passando dificuldade financeira, um conhecido dele de longa data. E ele colocou esse amigo de longa data dentro de casa. Ele saía para trabalhar às 6 horas da manhã, e esse amigo passou a abusar dos 2 filhos, quando ele saía para trabalhar. As crianças eram ameaçadas, que se falassem alguma coisa, enfim, não poderiam mais morar com o pai, porque o pai que me deixou ficar aqui dentro, teu pai que me deixou vir aqui dentro, então se vocês falarem o que eu faço com vocês aqui dentro, vocês não vão mais poder ficar com ele. E aí vocês já não têm mãe. E aí vocês vão ter que ir para o abrigo, vocês vão ter que ir para algum lugar, vocês vão perder o pai. E aí as crianças não falavam. O pai desconfiou, o pai conseguiu filmar, e numa ação do Conselho Tutelar junto com a Polícia Civil de Itajaí, esse homem foi preso. Uma adolescente de 15 anos que conta para os amigos na escola que dos 10 aos 12 foi abusada por um tio. Essa adolescente foi abandonada pela mãe quando criança e foi criada pelos avós paternos em outro local, em outro estado. E esses avós paternos tinham um filho mais velho, um tio dela, e esse tio abusou dela durante de 2 a 3 anos. E ela nunca contou para ninguém. Ela tinha crises de ansiedade, ela se automutilava, e ela até que tomou coragem e abriu na escola essa situação. E aí o pai queria trazer o irmão para tirar satisfação, para ver se era verdade. Quero colocar vocês de frente a frente para ver se é verdade o que estás falando, porque não pode ser. Estás mentindo. E quando eu chego na escola, esse caso pessoalmente eu atendi. Quando eu cheguei na escola e abrimos isso para diretor escolar, a fala foi mais uma mentira dela. Duvido. Hoje ela está protegida, hoje ela não mora mais com a família paterna, hoje ela está bem, dentro do possível, e foi comprovado que tudo que ela falou era verdade, sim. Todos esses casos têm algo em comum. Todos eles. Os pais não conversavam abertamente com os seus filhos sobre sexualidade e sobre essas questões afetas à sexualidade.
Os filhos têm acesso a material pornográfico desde os seus 6, 7, 8 anos. Desde o momento em que uma criança tem acesso a um celular com internet livre, ela está sujeita ao mundo da pornografia. E aí ela entra na pré-adolescência, e o que é normal do corpo, começar a pensar, a se sexualizar, na pré-adolescência para a adolescência. Quando começa essa fase, esse pré-adolescente não tem base familiar e não tem vínculo afetivo e de confiança dentro da sua casa. E onde é que ele aprende sobre vida sexual? Em vídeos pornográficos. A referência é essa. Todos esses casos eram casos onde houve uma grande omissão dentro de casa. E deve ser muito duro. E eu não estou aqui para acusar pais e mães. Eu estou aqui para alertar, porque nós não queremos que o que aconteceu nessas casas, de vizinhos nossos, de conterrâneos nossos, eu friso isso porque isso precisa ficar claro, nós precisamos nos proteger, a nossa casa não está livre disso. Esses pré-adolescentes, esses adolescentes, nos casos que eu citei aqui, alguns afetos a isso, não são pedófilos. Não tem essa situação, diferente do adulto. Nós temos muitos casos onde pré-adolescentes querem começar a praticar atos sexuais com pessoas da sua idade, dentro de um grau de normalidade biológica. Só que eles não têm coragem, porque eles não sabem se eles vão conseguir ser bons o suficiente, realizar o ato da forma adequada. E o que é ser bom o suficiente e realizar o ato da forma adequada? É repetir o que eles aprenderam nos vídeos pornográficos. Eles precisam ter aquele desempenho. Aquilo é sexo. E aí, para ter aquele desempenho, eles precisam treinar. E aí eles passam a treinar com o ser mais vulnerável que está ao seu lado. Um irmão, um primo, uma criança, normalmente, um pouco mais nova, que está consigo. Isso acontece todos os dias, isso está aumentando, por conta da facilidade de acesso aos vídeos que eu citei, e isso precisa ficar claro para nós. Nós precisamos blindar a nossa casa. Nós precisamos salvar as nossas crianças. Nós não estamos livres disso daqui. Nós não estamos livres. Foi definido que cada palestrante, cada pessoa que vai estar aqui falando para vocês vai falar durante 15 minutos. Eu não vi quando eu comecei, já deve ter passado os 15 minutos. Quero agradecer a vocês que vieram. Vocês demonstram força e importância pela casa de vocês e pela casa do vizinho, pela casa de vocês e pela casa do amiguinho da escola do filho de vocês, porque é sempre na escola e é sempre para um amigo que a coisa aparece, sempre é. Eu nunca peguei um caso onde a criança foi abusada e chegou em casa falando: pai, mãe, me ajuda, eu fui abusado. Não, ela esconde, mas eu não vou entrar nisso, porque senão as psicólogas vão se ofender com a minha fala, isso é com elas. Elas vão falar a respeito disso. Obrigado por vocês terem vindo. Vamos falar 15 minutos cada palestrante. Quero chamar a Marina, minha esposa, e psicóloga infantil, para trabalhar o próximo tema. Boa noite. Quando a gente fala a respeito de violência, principalmente violência sexual infantil, é muito difícil, né? Eu não sei vocês, mas enquanto o Léo estava aqui repetindo aquelas frases, a gente vai sentindo uma angústia, uma sensação de impotência e vai ficando mais triste, assim. Então, é muito difícil a gente falar sobre esse tema, mas ele é extremamente importante. É só a gente falando,
dialogando, alertando, que a gente vai conseguir evitar que alguns casos aconteçam. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como a gente deve falar com a criança e quais os sinais de alerta. Então, o como falar com a criança. Com uma criança, a gente não diz, né, para ela assim, vamos sentar aqui, filho, vamos conversar. Bota sentadinho na mesa, na cadeira e começa a falar com ela. Primeiro que ela não vai absorver muita coisa, né? Depois das primeiras frases, ela já vai estar pensando no brinquedo que ela quer ou em algo que ela quer comer e não vai estar prestando muita atenção. E outra possibilidade é que a gente pode assustar essa criança. Se eu chegasse para a Luísa, não me apresentei, eu tenho uma menina de 5 anos, quase 6, e uma adolescente de 16 anos. Então, esses assuntos lá em casa a gente já conversou diversas vezes, né? Com a segunda foi mais fácil porque já tinha o treino com a primeira. Então, a gente não senta assim. E se eu sentasse com a Luísa, né? Lulu, vem cá, vamos conversar com a mamãe. E começasse a falar para ela dos perigos e de como ela deve se cuidar, ela ia ficar com medo? E eu ia estar assustando ela e ia causar uma situação que não era legal. Né, que não é isso que eu quero, não quero distanciar ela de mim ou deixar ela uma criança medrosa, que tem medo de falar com todo mundo, que não quer mais ir para a escola. Então, a gente deve proporcionar, né, os momentos e aproveitar as oportunidades. Mas a conversa com a criança começa muito antes de eu sentar com ela e falar sobre a prevenção e os cuidados que ela tem que ter. O vínculo com a criança, ele começa desde o primeiro contato que eu tenho com ela. Seja quando eu descobri que estava grávida, né, conversar desde o ventre, falar o quanto ela é desejada, o quanto ela é amada. Se foi uma criança adotada, conversar com ela desde o primeiro momento, do primeiro contato com ela, e sempre buscando se interessar por aquilo que é importante para ela. Me interessar pelo que ela gosta de fazer, me interessar pelos desenhos, pelas brincadeiras. Pegar na escola, o que aconteceu hoje na escola, com quem você brincou, qual foi a atividade de hoje. Então, desenvolver esse diálogo com a criança, sobre tudo. Porque assim a gente vai conseguir nutrir e estabelecer uma relação de confiança com essa criança. E mais especificamente, falando sobre como eu devo alertar o meu filho sobre se cuidar, sobre essa prevenção. Aproveitar os momentos de troca de roupa, o momento de tomar banho, falar para ela sobre as partes íntimas dela, dentro da linguagem que ela vai entender, claro. Mas dizer que ela tem que se cuidar, que ela não pode mostrar para ninguém, que é algo muito especial, que ninguém pode tocar, que tem que estar sempre guardadinho, sempre vestido, que não pode mostrar para ninguém. Que ninguém pode vê-la se trocando, que ela não pode se trocar em qualquer lugar, que tem que ser num lugarzinho fechado. Quando ela vai ao banheiro, fechar a porta e ir falando, né? Não dar uma enxurrada de informação para a criança, mas de pouquinho em pouquinho, de vez em quando, também não todos os dias, né? Não precisa ser todo dia, né? Todo banho. Não pode mexer, não pode ninguém mexer, alguém mexeu? Daí a gente também vai estar assustando ela. Mas ir falando de uma forma natural. Quando a gente tem essa relação de confiança, esse vínculo com os nossos filhos, a gente entende como falar com ele. Né? A gente sabe, flui de forma natural, porque os assuntos não viram tabus. Como algum dia sempre chega a notícia mais temida, né? A pergunta mais temida. Mamãe, como é que nascem os bebês? Mas se a gente já tem conversa, já entende a forma de pensar da criança, do nosso filho, mais especificamente, ou se é um sobrinho, se é uma avó, um avô que faz esse papel, né, de cuidador principal, se a gente entende, se a gente conhece a forma como a criança vai entender, a gente sabe usar as palavras corretas, a gente sabe como colocar para ela, para que ela vá entender. Então, aproveitar esses momentos, né, para explicar e dizer que se algum dia alguém mexer, que ela pode vir conversar contigo, que não tem problema, que juntos vocês vão resolver, isso de forma tranquila, né, e calma. E aproveitar nessa hora também e falar para a criança a respeito de segredos, porque
muitos abusadores ameaçam as crianças. E as crianças ficam com medo de falar. Mas se ela já tem uma relação de confiança estabelecida com o seu cuidador principal, com seu pai, com a sua mãe, ela vai saber que tem que falar. Não vai sentir esse medo, por quê? Porque o meu pai, minha mãe, meu avô, é a pessoa que eu mais confio. Então, ele vai poder me ajudar. Então, a gente pode colocar para ela assim, filho, filha, né? Eu quero te contar uma coisa, conversando, brincando e tal. Existe diferença entre segredo e surpresa. Isso é algo que as crianças estão aprendendo lá atrás. As crianças que estão aqui, a Gabi vai falar sobre isso também lá atrás com elas. Surpresa é quando a gente vai fazer alguma coisa boa para alguém. Uma festa surpresa, quando você ensaia a musiquinha para cantar para a mamãe, para o papai, que a professora fala, é uma surpresa para a mamãe. É uma coisa boa, quando eu compro um presente, que eu quero dar para alguém. Isso é surpresa. Segredo é algo, muitas vezes, feio, que a gente não quer que o outro saiba. Alguma coisa errada que alguém fez, quando algum amiguinho puxou um brinquedo seu, quando ele pegou o seu lanche, quando ele te bateu, quando alguém mexeu nas suas partes íntimas. Isso é segredo, e segredo é ruim. Então, você não precisa ter segredo com a mamãe, não precisa ter segredo com o papai. Você pode vir e contar para mim. Eu trabalho muito essa questão esse conceito do segredo com as crianças no consultório, porque a gente trabalha o sigilo também com a criança. E eu não abro sessão das crianças para os pais, diretamente, assim, o que ela me falou, o que ela me contou. E eu acerto isso com ela. Eu falo, aqui esse tempo é seu. Vou te contar uma palavrinha, é uma palavrinha diferente, você talvez não vai entender, é sigilo. Sabe o que é sigilo? Sigilo é um segredo, mas é um segredo só meu, não é segredo seu, você não precisa guardar esse segredo. Você pode contar para a mamãe, para o papai, o que a gente faz aqui, o que a gente brinca, justamente para ir incentivando que a criança não guarde segredo dos pais. Então, a gente precisa deixar claro para as crianças isso, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta tranquila, para qualquer situação que aconteça na vida dela, ela vai confiar em ti, ela vai trazer para ti, inclusive, se ela sofrer de alguma forma algum abuso. E tem outras formas de prevenção, Conversar com a criança é uma das mais eficazes, porque a gente vai estar instruindo, e conforme ela é pequenininha, vai crescendo, a gente vai ensinando, então ela vai estar protegida. Mas a gente tem outras ações, como pai e mãe, para a gente tomar para proteger nossas crianças. Primeiro, cuidar muito de quem cuida dela, Não deixar com qualquer pessoa, que seja uma pessoa da sua confiança. Analisar bem a casa que ela vai. Um amiguinho convidou para ir na casa. Quem que é esse amiguinho? Vai dormir lá. Quem que é essa família? Então, procurar cuidar com quem a gente deixa os nossos filhos. Outras dicas que no dia a dia, ou quando acontece, a gente não percebe e acaba não se dando conta de que faz, mas que deveria ser diferente. A gente vai passear, vai viajar, vai para visitar algum parente, ou receber parente em casa. Aqui a gente mora no litoral, então quem tem parente fora, no final de ano, recebe muita gente. Então, receber alguém para dormir em casa ou vai dormir em outro lugar, coloca as crianças para dormir no mesmo cômodo que vocês. É uma forma da gente estar protegendo. Vou dar carona para alguém. Meu filho está lá no banco de trás. Dá à frente para a visita, para a pessoa que vai dar carona. Senta lá atrás com a criança. Muitos abusadores aproveitam esse momento. E a criança, se é uma criança mais falante, já vai falar, já vai pedir para não mexer. Mas se é uma criança quietinha, como a nossa Luísa, vai paralisar, vai ficar com medo. Então, vai para o banco de trás com ela. E outra coisa, não deixar ir em banheiros públicos sozinho. De vez em quando, a gente está em algum lugar e a gente vê, criança, mas já tem 6 anos, já tem 7 anos, mas não deixa. Acompanha ela, ou alguém de confiança, o pai ou a mãe, ou que seja um irmão, acompanha, esteja junto, para evitar algumas situações, porque também são momentos que dão margem para essas situações.
Falar sobre isso nos deixa um pouco assustados, mas a gente tem que respirar fundo, não entrar assim numa preocupação excessiva, super proteger as nossas crianças, porque se a gente não tem como estar 24 horas ao lado deles. Mas tomando esses cuidados, a gente vai evitar bastante coisa. E agora sim, aconteceu o abuso, né? Que sinais que essa criança me dá de que ela está sendo abusada ou de que ela sofreu algum tipo de abuso? A primeira coisa que acontece com as crianças é mudança brusca de comportamento. Teu filho é uma criança tranquila, animada, alegre, de repente ele fica agressivo ou fica extremamente retraído, mais tristinho, desmotivado. É um sinal de alerta. Criança não muda comportamento de repente, simplesmente porque é uma fase. Então, a gente tem que estar prestando atenção. Alterações de humor, está lá brincando e de repente se irrita com muita facilidade, joga brinquedo, briga com alguém, começa a falar coisas que não são, né, do palavreado dela. Alteração na rotina, né? Criança que muda o padrão de sono ou padrão de alimentação. Uma criança que dormia bem a noite inteira, de repente acorda muito de madrugada, muitos pesadelos, muito medo de dormir sozinha. Já era uma criança que dormia sozinha no seu quartinho, começa a ficar com muito medo, né? Não quer mais ficar sozinha. Perdeu o apetite, era uma criança que comia bem, parou de comer, não quer comer muita coisa, fica mais tristinha na hora da comida, come um pouquinho, já fica satisfeito. Queda no rendimento escolar. Uma criança que sempre se interessou pela escola, gostava de aprender, de estar lá, de fazer as atividades, gostava de ir para a escola, de repente não presta mais atenção, as notas caíram, o professor começa a falar com os pais que ela está muito dispersa. É um sinal também, porque ela deprime, né? Ela passou por um trauma, então ela tem essa queda no rendimento. Criança fala muito através de desenho, né? E criança que começa a fazer desenhos com monstros, desenhos com cenas de sexo ou de órgãos genitais, né, das suas partes íntimas. Isso também é um sinal de alerta, porque onde ela viu isso, né? Qual foi o contato que ela teve? Comportamentos sexuais com bonequinho, né? Está lá brincando de casinha de bonequinho, criança reproduz uma cena de sexo, ou brincadeiras mais maliciosas com outros amiguinhos, ou quer tocar também, é um sinal. Comportamento agressivo sem motivo aparente, criança que está lá, está tranquila, como, né, já tinha falado, de repente se torna muito agressiva com os pais, agressiva com os avós, agressiva com o professor. Uma aversão a determinadas pessoas ou a uma pessoa específica. Então, é uma pessoa de convivência da família. De repente, toda vez que ela está em contato com essa pessoa, que ela encontra essa pessoa, ela fica retraída, fica com medo, só quer ficar agarrada na mãe. Também prestar atenção a isso. Ou uma proximidade excessiva. Porque muitos abusadores dão recompensas para as crianças. Bala, dinheiro, um brinquedo, permitem algumas coisas, fazendo trocas com essa criança. Então, ela quer passar tempo com essa pessoa, quer ficar sozinha. É algo que a gente, como mãe, como pai, a gente percebe que é uma relação estranha. Regressão no comportamento. Criança que já tinha atingido algumas conquistas, algumas autonomias, e regride, como voltar a fazer xixi na cama, voltar a chupar bico ou o dedo, não querer dormir sozinho também, medo de escuro. Então, quando tu vê que a criança já alcançou, já tem autonomia para diversas coisas, comer sozinho, tomar banho sozinho, e ela regride, é um sinal também. As crianças, elas somatizam muito, né? Doenças emocionais, elas aparecem muito no físico. Então, uma criança que tem doenças recorrentes, uma infecção de garganta de repetição, virose o tempo todo, né? Baixa a imunidade, a criança fica doente com frequência.
E sinais físicos, né? Dores, um machucado, um hematoma, principalmente nas regiões dos genitais. Tudo isso é sinal de alerta. Nós conhecemos os nossos filhos. Nós sabemos como eles se comportam e a maneira natural de eles serem. Uma mudança, de repente, é um sinal de alerta. É um momento que a gente deve procurar uma ajuda. Na hora, eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação como essa, mas já tive casos no consultório de crianças que foram abusadas. As mães ficam apavoradas. Elas não sabem o que fazer. E nesse desespero, nessa ânsia de querer saber, a gente bloqueia a criança. Então, desconfiou, se acalma, respira, se tranquiliza, procura uma ajuda de alguém especialista que está acostumado a lidar com essas situações e peça orientação. Mesmo que a gente saiba o que fazer na teoria, o nosso emocional vai estar muito abalado. Então, a gente precisa de ajuda, precisa de orientação, e essas pessoas vão conseguir nos ajudar. E aí, ir conversando com ela, né? Muitas mães, nessa apreensão, demonstram raiva, a criança traz a raiva para ela, se sente culpada, porque a criança se sente culpada por ter sido abusada. Um dos motivos dela não contar é porque ela sabe que aquilo foi feio, que aquilo não foi legal. E ela se sente culpada, eu deixei, eu permiti. Né? Por que aconteceu isso? Então, ela fica muito confusa. E se nós, pais, cuidadores, não soubermos como lidar nesse momento, a gente vai afastar essa criança. Muitas, na expectativa de dar uma resposta para as mães, para os pais, inventam histórias. E aí, depois, na hora que vai conversar, para que a gente entenda o que aconteceu, a criança já está toda confusa. A criança é muito imaginativa, né? E aí ela não sabe mais o que é realidade, o que é fantasia. O trauma também faz a criança sair um pouco da realidade e misturar a fantasia com a realidade. Então, a gente precisa ter, nessa hora, tranquilidade para conseguir ajudar essa criança. E passar a segurança o máximo possível, né? Estar junto a ela, acolher e fazer o tratamento adequado quando precisar. Então, quanto mais vínculo a gente tiver, mais a gente vai conseguir prevenir, falar sobre o assunto. O assunto não vai ser um tabu dentro de casa, não vai ser algo que não se pode falar. Então, a criança vai se sentir à vontade para perguntar, para falar. Se ela viu alguma coisa diferente, se ela viu algo estranho, ela vai vir para os pais e dizer, isso aqui está diferente do que a minha mãe me ensinou, não era bem assim. Então, ela vai vir para vocês. E também, se acontecer algo, ela vai se sentir amparada e confortada. O que eu tinha para passar para vocês nessa noite era isso. Muito obrigada. Que bom ouvir profissional assim, né? Uma profissional assim. Me orgulha tanto que sou marido dela. Eu quero saber de onde que vocês vieram, rapidamente. Depois a Ana vai vir aqui fazer a fala dela. Quem tem os rostos aqui da igreja, que eu estou vendo, tem do Abercidade. Tem alguém do Abercidade? Pais da Abercidade, legal, das crianças. De instituições da nossa cidade ou de outras instituições. Estou vendo a Tina aqui, a Tina é coordenadora do Lar da Criança. A Fábio, de onde que é a Fábio? Do Vovó Biquinha. Também do Vovó Biquinha, legal. Mais alguém? Do Colégio Omar, legal. Falei que teu irmão no WhatsApp falou que estavas aqui, né? Legal, sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Quero chamar a Ana. A Ana Andrade, ela é psicóloga também, atende adolescentes e vai falar um pouquinho com a gente a respeito do tema voltado para os adolescentes. Obrigada. Boa noite. Colocaram a Marina para falar antes de mim, uma expert na área, né? Já a responsabilidade já foi maior, né, Mar? Mas, gente, queria falar um pouquinho, eu não sei se eu vou ocupar os 15 minutos, eu não enxergo bem o cronômetro, eu vou colocar aqui. A pessoa tem 26 anos e já está comprometida. Vamos lá.
Então, boa noite, eu sou a psicóloga Ana Paula. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre os sinais também na adolescência, antes de uma introdução para o que eu vou trazer, que é realmente o meu tema um pouquinho mais para frente. Então, não diferencia muito ali do que a Marina trouxe da criança, né? Até porque a fase da adolescência é até difícil tu encontrar dados separados da criança e do adolescente, geralmente é criança e adolescente. Então, a gente acaba tendo essa junção dos dois, né? Então, vamos lá. A Má falou um pouquinho de pesadelos, também pode acontecer ali na fase da adolescência. O que a gente vê muito também dentro de consultório, a questão daí dos transtornos que começam a aparecer, né? Depressão, transtorno da ansiedade. Alguns estudos trazem muito a questão... Eu dei play? Dei. Estou olhando o cronômetro. Alguns estudos trazem muito a questão do transtorno pós-traumático, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, numa amostra, por exemplo, eu peguei um estudo aqui para dar de exemplo, de uma amostra de 205 crianças que sofreram abuso, 65% desses adolescentes tiveram contato com esse transtorno pós-traumático por conta do abuso, ligado diretamente ao abuso. Vamos ter, então, a dificuldade de concentração, mas eu queria focar um pouco na adolescência, já que a Má trouxe a questão da infância. A gente vai observar muito no adolescente a questão da automutilação, né? Não sei se todos são habituados com esses termos. Então, a automutilação nada mais é do que o adolescente causar alguma violência contra si. Então, muito comum cortes, né? Tem crianças que arrancam cabelo, tem crianças que às vezes até se batem em algum momento, né, de raiva, que não conseguem lidar com aquilo. A gente tem que pensar nesse adolescente que sofreu abuso. Aqui eu estou falando de um adolescente que sofreu um abuso. Um adolescente que ele tem coisas, assim como a criança, guardadas e não consegue falar. Como lidar com essa raiva, né? Como lidar com esse sentimento de invasão, com esse sentimento de se sentir invadido no seu espaço. O adolescente, diferente da criança, muitas vezes ele tem a consciência do que está acontecendo. A criança, às vezes, na sua inocência, pode até sentir algo estranho, é ruim. Não estou desmerecendo o abuso da criança, não é isso. Mas o adolescente ele já tem uma maior consciência do seu abuso, né? E aí entra também a questão dessa culpa que a gente vai ver lá na frente. Sinais, então, voltando aqui... Obrigada, Má. Automutilação, problemas, né? Na adolescência começa a entrar a questão do álcool, questão de drogas. Então, como que eu me distancio dessa minha realidade, né? Em casa, eu tenho um padrasto abusador, um irmão, ou tenho sofrido abuso em algum lugar, eu preciso me distanciar dessa minha realidade. O adolescente pode recorrer para droga, para álcool, é um sinal também de alerta. Rebeldia. O adolescente, por si só, já tem a fama da aborrecência. Não gosto que falem assim dos meus adolescentes. Mas existe essa fama. E, assim, quando a gente traz essas características e esses sinais, eu até queria falar isso no início e acabei esquecendo, é importante a gente lembrar que não é porque o teu adolescente ou a tua criança manifesta esses sinais que necessariamente ela está sofrendo um abuso. Eu acho que é bom a gente também alertar isso, né? Sinais não são evidências. São sinais para você ter atenção, para você voltar a sua atenção para entender o que está acontecendo na vida dessa criança ou desse adolescente. Então, a gente vai ter parecidos sinais, né? A mesma coisa, comportamento um pouco mais agressivo, comportamento regressivo também na adolescência, medo, ansiedade, muito comum, né? Não conseguir lidar com essas emoções, como lidar com... né, contar para a mãe, contar para o pai, contar para o coordenador. O adolescente ele já tem mais esse senso de responsabilidade que pode trazer um pouco mais de ansiedade no caso dele. Então, os estudos ali que falam da questão do pós-traumático, que vão manifestar esses sintomas de ansiedade. E uma coisa que é muito presente na adolescência, principalmente em meninas, é a questão da autoestima. Então, a partir do momento, né, que vem o abusador, acontece o abuso, a menina se sente desvalorizada, se sente desprotegida. Não que não aconteça com os meninos, mas até porque o número de abusos é maior com as meninas, diretamente afetada essa autoestima. Então, esse sentimento de desvalor, esse sentimento de desproteção, é algo que é um sinal de alerta, até porque as meninas passam, às vezes, até a se vestir
de uma forma na adolescência para não chamar mais atenção. Isso é algo que acontece, que a gente lida no consultório, né? Hoje, a moda está um pouco, né, de a gente usar coisas mais largas, mas a menina tem muito isso, de só querer... Eu atendi uma vez, inclusive, não sei se tem alguém aqui do CREAS, eu fiz estágio no CREAS por um bom tempo, e lidei diretamente com adolescentes que sofriam abuso. E eu atendi uns 2 casos de meninas que diziam: eu uso camiseta, eu uso roupa larga, porque eu não quero chamar a atenção do abusador. Né? Porque talvez dessa forma ele não se sinta atraído por mim, dessa forma eu não chame a atenção dele. Como se isso fosse a culpa. A gente sabe que não, mas é uma forma que elas encontram de distanciar o olhar desse abusador delas. Então tá, aqui a gente está falando de alguns sinais. Agora, eu ia falar um pouquinho sobre como evitar, mas acho que já foi falado, a gente pode pular essa pauta aqui. Presença da família, isso é indiscutível, né? Um lar de proteção para a criança, ter esse vínculo, ter esse lugar de segurança, ter com quem contar, ter esse vínculo formado. Então, o papel de pai, de mãe, é primordial na vida desse adolescente, dessa criança. Agora, entramos no meu tema. A minha introdução foi um pouco longa, vamos ver quanto tempo eu tenho. Não, tudo certo. Entramos no meu tema. Meu adolescente precisa de mim. Né? Não é bem assim, eu anotei aqui porque... Seu adolescente precisa de você. E agora? Eu só troquei. O que fazer? Né? A gente precisa primeiro reconhecer que esse processo de ajudar alguém que sofreu um abuso não é um processo fácil, não é um processo rápido. Você lidar com alguém que tem um trauma, que tem uma dor, não adianta você achar que você vai conversar e do dia para a noite tudo vai, né, se fazer novo. Não, é um processo difícil para quem vai cuidar, né? Eu digo pai, mãe, e para quem está passando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter para reparar é a família ou a pessoa que está acolhendo não se culpar. A gente recebe muito, quando a gente atende criança ou quando atende adolescente, a gente atende os pais, né? Faz a orientação de pais. E acontece muitas vezes de a mãe ou do pai se culpar. Né? Poxa, como que eu não vi? Ou a culpa foi minha, eu não protegi, eu não... Então, a primeira coisa a culpa ela não pode estar presente. Existe um senso de responsabilidade. O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar agora? Mas para você socorrer o seu filho, para você socorrer o seu adolescente, né? Você precisa estar bem. A gente não consegue fazer o bem quando a gente não está bem. Então, primeiro, como a Marina falou, manter a calma e passar essa segurança para essa vítima, né? Segundo, fator de reparo, o afastamento do agressor. O Léo traz aqui, na primeira fala dele, essa resistência, às vezes, que algumas famílias têm, né? De como que eu vou tomar o lado de um, não tomar o lado de outro. A gente não tem como reparar, muitas vezes, estando presente o causador do trauma perto desse adolescente. Então, a gente precisa... Claro que cada família vai ter um jeito, uma ferramenta, então, às vezes, até entra um processo da ajuda profissional para essa orientação, porque não é um processo muito fácil. Mas esse afastamento. O terceiro, aqui eu estou falando um pouco de fatores de reparo, né? Então, o abuso aconteceu, agora o que eu faço? Como eu ajudo o meu adolescente? E lembrando também que muitas questões de abuso acontecem na infância e o adolescente já vem com esse trauma para lidar em terapia com o trauma de um abuso que aconteceu nos seus 8, 6, 7, 5 anos, enfim. Mas a gente também não pode esquecer que muitos adolescentes são abusados na sua fase de adolescência também, né? E aí a culpa é ainda maior, porque ele tem a consciência de que não, eu devo ter aberto, eu abri espaço em algum momento, foi a roupa que eu vesti, foi algo que eu falei. Então, o senso de responsabilidade, de culpa é ainda maior para o adolescente. Então, quando a gente vai reparar esse abuso, na verdade, o abuso não, o trauma, né? Porque, infelizmente, o abuso ele é irreparável. A gente vai começar também a trabalhar a construção de uma percepção positiva da pessoa com ela mesma, né? Livrar ela dessa culpa, se colocar como alguém que está ali para dar apoio, que não está ali para julgar, que está ali para entender como que se pode ajudar. Às vezes, na tentativa dos pais ajudarem, eles acabam atrapalhando porque há uma... exatamente. Então, o pai está tão desesperado, ou a mãe está tão desesperada, que acaba sufocando esse adolescente, acaba piorando um pouco a situação. Respeitar o espaço desse adolescente, dessa pessoa.
A gente vai começar a trabalhar um pouquinho essa questão de se sentir segura, de ter uma rede de apoio, de ter um lugar de segurança. E se não teve até então, começar a construir esse espaço. Eu gosto muito de falar nessas horas que nem sempre estar no mesmo ambiente é estar presente, né? Então, os pais às vezes falam, não, mas a gente está junto. A gente tem nosso momento em família, mas o momento em família é um no celular, um na televisão, outro no quarto ouvindo música. Então, lamento informar vocês, mas vocês não têm momento de família juntos. Então, é importante a gente desenvolver esse ambiente familiar, essa rede de apoio de família. Já foi falado aqui também, mas hoje vocês vão levar um chá de tanto ouvir falar dessa rede de apoio, dessa importância da presença da família. Outra questão de fator de reparo, né? Muitos estudos já comprovam para a adolescência a questão da espiritualidade. Então, se apegar a algo maior traz um pouco esse conforto, né, dentro desse momento de trauma. Então, saber que tem algo maior. E aqui eu não estou falando, né, de religião, não, eu estou dizendo assim, essa espiritualidade de ter algo maior do que aquele plano que está acontecendo aqui e agora. Reparo, não posso deixar de vender nosso peixe, né? Então, atendimento psicológico, nem sempre a gente consegue fazer esse processo sozinho, né? A gente precisa, às vezes, o pai mesmo precisa ter um apoio, ter uma orientação. Existem técnicas voltadas para o reparo desse trauma, para o reparo dessa ansiedade, para o reparo desse medo, da insônia, enfim, de tudo que o trauma pode ocasionar. E lidar, assim, pela minha experiência agora, não é nem a técnica, a experiência clínica, né, que às vezes pode ser que a gente nem encontre em livros, às vezes, é lidar com essa culpa do adolescente. Todas as experiências que eu tive de lidar com abuso e adolescência foram muito presentes essa questão da culpa, né? Então, foi culpa minha, eu que não me cuidei. Então, é muito difícil para o adolescente lidar com essa situação. Eu queria finalizar, nem sei se deu, mas, enfim, é no máximo 15, não preciso enrolar, né? Tô brincando. A gente respeitar esse processo. Então, assim, meu adolescente precisa de mim agora e eu preciso respeitar o tempo do meu adolescente. Eu preciso respeitar o tempo dessa dor. É difícil a gente falar, né? Leva tanto tempo, leva menos tempo. Não. O adolescente ele vai precisar levar esse processo de ressignificar esse momento, né? De reorganizar, de reestruturar tudo que foi construído negativamente nele. Então, esse é um processo que pode levar pouco tempo para alguns, para outros mais tempo, mas a gente precisa também entender que essa resiliência, que é o processo final, né, ela vai ser construída no adolescente. E lembrar sempre que esse processo não vai trazer o esquecimento do episódio, né? A gente não vai fazer com que o paciente, ou que o filho, que o irmão, a pessoa que sofreu abuso, ela esqueça do episódio. Isso seria exigir demais, né? A pessoa pode lembrar, mas o nosso objetivo é que essa dor se torne uma cicatriz. Então, sempre que a gente trabalha com trauma, com medos, dentro do processo terapêutico, eu sempre faço essa analogia, né? Hoje você está aqui mexendo numa ferida. É uma ferida que dói. É uma ferida que está, né, às vezes com pus, às vezes com casquinha. Cada um tem um estágio, né? A ferida tem o seu estágio. Então, a gente precisa o quê? Limpar essa ferida, né? Passar um remedinho que às vezes arde. Esse é o processo dessa dor. Mas essa ferida um dia vai se tornar uma cicatriz. O que é cicatriz? A cicatriz quer dizer que você não viveu uma ferida? Não. Você viveu, você tem a história para contar, foi algo que te causou dor, é algo que você vai olhar e você vai lembrar que existe uma cicatriz, que você passou por algo que te deu aquela cicatriz, mas aquilo não dói mais como uma ferida. Então, esse é o processo. Para a gente chegar numa cicatriz, a gente precisa cuidar dessa feridinha, né? Cuidar do coração desse adolescente, dessa criança, para que um dia essa ferida seja uma cicatriz. E que você olhe e você diga, eu passei por aqui, né? Eu sofri isso daqui, mas isso não me dói mais. Eu lembro, mas não me dói. Então, eu queria finalizar a minha fala. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente vai responder. Obrigada pela atenção. Obrigado. Sobrou 1 minuto e meio. Metralhem ela de pergunta depois. Ela tem 1 minuto e meio a mais para responder as perguntas. Quero chamar aqui a Fran, agente de Polícia Civil, por favor.
Agora vai entrar a parte mais punk da nossa noite. Tropa de Elite vai entrar em ação. Vamos ver como a gente que pega a vagabundagem agora. Vai, frente. Boa noite, pessoal. Tudo bem se eu ficar embaixo? Tudo bem? Posso ficar aqui? Porque eu já estou com 5 centímetros no pé, mais 20 centímetros ali, acho que é meio exagero para mim, eu sou baixinha mesmo. E eu fico mais à vontade aqui, mais pertinho de vocês. Então, boa noite. Meu nome é Francislaine, eu sou agente de polícia, sou mineira no papel, eu gosto de falar isso, mas eu gosto de dizer que eu sou catarinense de coração. Então, eu tenho especial carinho pelo estado de Santa Catarina, pela cidade de Itajaí e principalmente por essa igreja, onde eu congreguei por muitos anos. E agora, apesar de estar em outra cidade, estar longe, eu ainda me sinto vinculada com essa igreja, eu ainda estou integrada, então estamos em família. Então, gratidão pela vida de vocês. Vamos falar hoje de um tema muito pesado. Apesar disso, eu quero compartilhar algumas informações com vocês e eu quero trazer para vocês como vocês podem denunciar esses casos de violência sexual, mas também quero trazer algumas reflexões. Então, vamos lá. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem na rua, estão na rua carregando uma mala, uma bolsa pesada, contendo muito dinheiro, vocês precisam chegar bem rápido num compromisso, e vocês se lembram que esqueceu alguma coisa em casa e precisa voltar, correndo. Então, vocês imaginam que se deixar aquela bolsa com alguém, vocês vão correr mais rápido. Vocês vão deixar aquela bolsa com algum desconhecido que passe pela rua? Alguém aqui deixaria? Para quem é pai e mãe aqui, o que vocês têm de mais valor hoje? Os seus filhos. Então, o que vocês precisam compreender? Se vocês não deixariam uma bolsa sobre os cuidados de um desconhecido, vocês deixariam os seus filhos aos cuidados de um desconhecido? Há não muito tempo, há menos de um mês, eu estava olhando as redes sociais e, passando ali pelo Facebook, eu vi uma solicitação num grupo de uma pessoa, uma mãe, procurando uma babá. E ela queria aquela babá praticamente imediatamente. E ela publicou que ela queria aquela babá, que ela estava à procura de uma babá, que ela levaria o filho até a casa daquela babá e que ela buscaria o filho no outro dia de manhã, por volta das 9 horas de manhã. Isso aqui na nossa região. Continuando, eu trouxe uma palavra ali para vocês, mais como reflexão mesmo, que está lá em 1 Timóteo 5:8, que diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu não sei se todos vocês confiam, têm fé em Deus, em Jesus, mas essa é a minha fé. Apesar disso, eu tenho certeza que todos nós temos uma missão de vida. E isso eu tirei vivendo, refletindo sobre a vida. Que uma das nossas missões é cuidar do outro, é cuidar de alguém. Porque quando você nasceu, você não comia sozinho. Alguém te dava alimentação, alguém cuidava de você. Você não se movia de um lugar para o outro sozinho. Alguém fazia isso por você, alguém cuidava de você. Então, na vida, a gente foi cuidado por alguém e a gente vai cuidar de alguém. Se você não tem filho, se você não cuida dos seus pais, você exerce uma profissão. Então, diretamente ou indiretamente, você serve pessoas, você cuida de alguém. E se você procurar lá no dicionário, você vai ver que dos significados do amor é ter o cuidado com alguém. E eu quero que você guarde isso para que você reflita lá na frente, quando eu for falar sobre os casos de violência sexual. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu sou policial, sou policial civil, trabalho na cidade de Balneário, Barra do Sul.
E, às vezes, eu trabalho com inúmeros casos, casos pesados, casos graves, mas o que me causa maior impacto são os casos de violência sexual contra criança e adolescente. Me causa impacto porque, acredito eu que também, pelo fato de eu ser mãe, eu sou mãe de 4 filhos, não assisto televisão, mas não é por isso que eu tenho 4 filhos. Eu acho que eu tomei posse da promessa com uma intensidade muito grande no meu coração. Se vocês quiserem, tome posse aí. Mas não é só por isso. Mas também é pelo fato de que eu sou humana. Policiais são humanos. E eu gostaria que vocês tivessem a consciência disso também, que policiais são humanos. E isso vai ajudar você a refletir sobre o trabalho da polícia também, né, em outras situações. Continuando, então, sobre essas situações, eu quero trazer para vocês a forma que você pode denunciar. Porque, às vezes, o caso não acontece na sua casa, o caso não acontece na sua família, mas acontece com o vizinho do lado, o vizinho da frente. Eu vou trazer para vocês depois alguns números significativos que demonstram que os casos não são poucos. Mas eu não precisaria trazer estatísticas para vocês, porque eu tenho certeza que, se você não foi vítima, se você não conhece alguém da sua família que foi vítima, você já conheceu ou você já ouviu falar de alguém que foi vítima. E uma coisa que, às vezes, nos deixa muito tristes é que, depois que o fato vem à tona, algumas pessoas dizem: eu sabia que tinha algo errado naquele caso, eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. Mas se tinha, por que não denunciou? Medo de se envolver? Medo de meter a colher? Nesses casos, a gente tem que meter a colher, sim. Então, poderia voltar o slide ali para mim, por favor? Ali, eu quero mostrar para vocês algumas formas de denunciar. Ali tem o site, não sei se vocês conseguem enxergar, que é o site da Polícia Civil, né? O endereço é www.pc.sc.gov.br. Quando você colocar isso ali para acessar a página da Polícia Civil, vai aparecer, né, a página toda, e tem aquela parte ali superior, que fica lá na parte superior do site da Polícia Civil. Lá em cima, você está vendo que tem um desenho de um computadorzinho, tem um desenho azul ali. Então, ali, você entra para registrar o boletim de ocorrência. Mas nós também temos os canais de denúncia via WhatsApp, que é aquele telefone 48 988 440011. Tem o Disque Denúncia da Polícia Civil, que é 181. Tem o Disque Serviço de Violação de Direitos Humanos, que é o Disque 100. Você pode fazer a denúncia também ali pelo próprio registre, aqui o seu boletim de ocorrência, que é a delegacia virtual. Você pode fazer por meio do Conselho Tutelar também, né? Muitos casos chegam por meio do Conselho Tutelar. Mas, se você preferir fazer pela delegacia virtual, eu vou mostrar para vocês qual é o passo a passo. Então, você clicando ali naquele desenho daquele computador, vai aparecer aqueles 2 botõezinhos ali: registrar boletim de ocorrência ou imprimir o boletim de ocorrência. Você apertou ali, vai aparecer todos os casos que você pode registrar pela delegacia virtual. E a delegacia virtual é um excelente meio para você não registrar só denúncia anônima. Mas, se você quer registrar um boletim de ocorrência, não quer chegar até a delegacia, cheio de gente, né, tempo corrido, você precisa registrar, olha ali se o fato que você precisa registrar está ali, dentre aqueles possíveis, e faça pela internet, que é cômodo, é rápido, e você não precisa sair de casa, pode fazer a qualquer hora. Então, ali tem os casos possíveis que você pode fazer, e ali no terceiro quadradinho ali do lado esquerdo, você vai ver que está escrito denúncia anônima. Mas ali é só a demonstração das possibilidades. Você
clicou ali em registrar boletim de ocorrência, vai aparecer aquela advertência sobre os casos que não podem ser registrados pela delegacia virtual. E ali, naqueles casos que não podem ser registrados, está escrito estupro. Mas esse caso de estupro ali é quando você quer identificar a autoria, que você tem a vítima e que precisa tomar algum procedimento padrão, né? Você está com a vítima, você quer registrar o boletim de ocorrência, não é uma denúncia anônima, aí você procura pela delegacia de polícia, porque daí a gente vai adotar todos os protocolos. Clicou em aceito, aí abre aquela página ali, do fato ocorrido. Ali no quinto quadradinho está a denúncia anônima, e é só você clicar ali. Clicou em denúncia anônima, daí vem essa advertência sobre os casos falsos, né, para evitar denúncias falsas. Você, então, clica ali em abrir o boletim de ocorrência, e vai aparecer ali a página da denúncia anônima. Ali você coloca a data do fato, você coloca o horário aproximado, a hora aproximada, não precisa ser uma data, uma hora exata, pode ser aproximado. Se você não sabe há quanto tempo isso ocorre, você coloca mais ou menos uma média, ou de quando você começou a tomar o conhecimento daquilo, porque essas questões, né, a exatidão desses fatos nesse momento não é o mais importante. Importa você descrever o fato, porque daí sim esses fatos serão apurados depois com mais detalhes e tudo será esclarecido. Aí colocou as informações, é só ir em próxima etapa. Aí ali, né, agora finalizamos a parte de como registrar o boletim de ocorrência, eu estou trazendo para vocês ali alguns dados, então. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, somente no ano de 2021, aconteceram 18.681 registros que foram contabilizados, né, entre janeiro e dezembro, sobre violência sexual. Desses casos, registrando ainda que só no ano de 2022 foram 4.486 denúncias. Essas informações estão bastante atualizadas, porque eu acessei ainda ontem. Dessas denúncias, 8.498 aconteceram na residência da vítima e do suspeito, dentro do ambiente em que a vítima compartilhava com o suspeito. Desses casos, 3.330 foram na casa da vítima. 3.098 casos foram na casa do suspeito. 2.617 casos foram praticados pelo padrasto e pela madrasta, sendo 2.443 casos praticados pelo pai, 2.044 casos pela mãe. Quase 60% dos registros, a vítima tinha entre 10 e 17 anos. E foi constatado ali também pelo Ministério que cerca de 74% dos casos a violação é contra meninas. E aqui acredita-se que há casos de subnotificação com relação aos meninos, porque isso ocorre muito com os meninos também, mas são casos que, muitas vezes, se o das meninas, muitas vezes, já não é levado ao conhecimento da autoridade policial, o dos meninos, até por uma questão também cultural, eles são mais escondidos ainda. Segundo o Ministério ainda dos Direitos Humanos, esses 18.681 casos não representam nem 10% do que realmente ocorre. Então, realmente, os casos são muito alarmantes, porque, muitas vezes, a autoridade policial não toma o conhecimento, né, são casos escondidos, são casos que, muitas vezes, não vêm à tona quando a criança ou o adolescente sofre, talvez só quando a pessoa alcança a maioridade é que ela se sente melhor para se abrir, para contar o que aconteceu, e, às vezes, isso também nem é mais apurado, ela também já nem quer
que seja, que seja levado a juízo essas questões. Mas por que eu trouxe esses casos para vocês? Para dizer para vocês que, se vocês conhecem algum caso assim de violência sexual, que denunciem, para conscientizar vocês a denunciar. Porque a polícia não tem bola de cristal. A polícia depende de informação. E a gente não vai descobrir sozinho, se esses casos não vierem ao nosso conhecimento. Se você acha que você vai estar, de repente, acusando alguém injustamente, que você vai estar acusando sem provas, você não está fazendo isso. Pelo contrário, você está ajudando a descobrir se aquele caso realmente é verdade ou não. Você está ajudando a uma vítima ser libertada de uma agressão. Você está ajudando a salvar vidas. Às vezes, você não pode provar que aquilo aconteceu. Às vezes, você não pode resolver aquele caso diretamente, mas você pode ajudar denunciando. Pode passar ali para mim, por favor. E eu digo isso porque aquele percentual de casos que não são levados a conhecimento, eles entram nas cifras negras. Cifra negra é isso. É o percentual de crimes que são praticados no país que sequer chegam a ser investigados porque não chegam ao conhecimento da autoridade policial, então não tem investigação. Eu gostaria de dizer para vocês também, agora voltar àquela nossa reflexão, quando eu falei sobre o cuidar do outro. A denúncia, quando você denuncia, você está praticando um ato de amor com o próximo. Indiretamente, você está cuidando de alguém. Então, denuncie. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, pelo tempo que vocês tiraram para me ouvir, que eu tenho certeza que, se vocês estão aqui, se vocês dedicaram um tempo, esse é um grande passo. É porque vocês acreditam na importância do caso e porque vocês também desejam a mudança. Muito obrigada. Que bom. Fran, tu falou que tens um carinho especial ainda por essa igreja. Então, tenho certeza que Itajaí também tem um carinho especial pela tua família, por ti, pelos teus filhos. Tenho certeza que você sempre vai estar acolhida em nosso meio. Mas faltou uma partezinha para receber título de cidadã itajaiense, dado por nossa igreja. Como que é o nome daquele peixe pequenininho que vem em latinha, assim? É um peixe pequenininho, assim, enlatado. Como que é o nome? Como é que é? Vamos ver se vai passar no teste. Sardinha? Ainda falta um pouquinho. Sardinha, o que vocês acham? Pode ser itajaiense? Não, vamos ver se vai. Para receber o título. Sardinha. Sardinha. Dinha. Se ficar din, melhor ainda. Sardinha. Só faltou pedir o nome daquele trem, né? Sardinha. Ó, ano que vem, treina que ano que vem a gente dá o título de cidadã para ti. Mas já tem, o coração já tem, o nosso coração aqui. Nós temos agora uma última participação antes do nosso coffee. Pô, já está bonito lá, eu nem vi. Ó. Olha, dê uma olhadinha lá, deu só para dar uma olhadinha. Temos uma última participação agora, um vídeo de exatamente 15 minutos, do Lucas Cabral. Ele é especialista em segurança digital e ele faz um trabalho muito bacana com pais. Tá certo aí, Sérgio? Faz um trabalho muito legal com pais. Ele tem no Instagram dele, depois quem quiser a gente passa, vai passar ali na tela também. Ele tem cursos para pais aprenderem a como cuidar da segurança dos seus filhos na internet. Então, ele dá um monte de dicas, ensina a questão de software, enfim, ele vai falar ali, mas eu quero ressaltar porque ele é de Recife, eu convidei ele porque conheço o Instagram dele, fiz contato e ele, com todo carinho, gravou um vídeo especialmente para esse momento. Tá? Então, quero ressaltar esse agradecimento especial ao Lucas também, que mesmo não podendo estar presente, gravou um vídeo e vai ter a participação dele aí. Pode soltar. Saúdo a todos os membros da igreja, desejando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Lucas e trabalho com a proteção digital para pais, trazendo ferramentas e orientações para a segurança da família, nos assuntos que concernem a vida digital.
Foi com grande prazer que eu aceitei o convite para estar aqui hoje com vocês. E o tema que tratamos é fundamental e muito sério. Ele é extremamente necessário para a prevenção e proteção de nossas crianças. Muitos de nós olhamos para este tema e o imaginamos como algo distante, que talvez só ocorra com os outros e não conosco. E que Deus nos livre, não é verdade? E nos proteja também de tamanha tragédia. Mas isso pode ser uma grande falácia e eu vou explicar para vocês. O abuso infantil, o abuso sexual infantil ocorre muitas vezes onde menos se espera. Onde, às vezes, talvez você tenha até total confiança. Às vezes ocorre na escola, às vezes na casa de parentes, às vezes no hospital, às vezes até entre pessoas de igreja. Mas não para por aí. Sabe aqueles joguinhos que seu filho usa? Pois é, também pode ter o começo de um abuso nele. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu este ano. Um rapaz foi preso em Brasília por aliciar e chantagear crianças com intuito sexual através do jogo Free Fire. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse jogo. Foram 65 vítimas. O mesmo ocorre com outros jogos, como por exemplo o Roblox, tá? As crianças vítimas falavam em se matar, em se mutilar, tamanha ameaça que elas sofriam. Mas sabe o que havia em comum com todas essas 65 vítimas? A ignorância dos pais. Os pais acreditavam que os filhos estavam bem e mal sabiam eles que aquele computador e aquele celular que eles compraram se tornou a porta para aliciadores entrarem sorrateiramente em seu lar. Por isso, o que trago aqui para vocês pode salvar vidas, pode prevenir e proteger seus filhos das ameaças no mundo digital. A segurança no mundo digital é uma realidade iminente. Tudo que nós conhecemos está convergindo para o digital. Até mesmo a pregação do Evangelho está online. E nossas crianças são simplesmente nativos digitais, ou seja, ao contrário de nós, elas já nascem inseridas nessa realidade. Mas o que você, que é pai, que é mãe, está fazendo a respeito de tudo isso para garantir essa proteção para os seus filhos? Eu vou trazer mais um dado para vocês. Vocês sabiam que apenas 26% dos filhos recorreriam à ajuda dos pais quanto à exposição de fotos e vídeos íntimos? E sabe por que disto? Pela falta de conhecimento e de conexão com seus filhos. Isto ocorre porque eles sentem mais confiança em partilhar com um amigo do que com os próprios pais. É imperativo resgatarmos a confiança de nossos filhos e resgatar a capacidade de ser confidentes para conosco. Eles precisam enxergar em nós os heróis de suas vidas, o exemplo e coragem de dedicação e de fé. Devem saber que estamos aqui à disposição para qualquer coisa que lhes acontecer, não é? Para o que der e vier. E isso é muito bonito de se ver quando um filho pega na mão do seu pai, na mão da sua mãe e enche o peito de alegria com aquela sensação abençoada de que diante de qualquer coisa que possa surgir em suas vidas, aquelas duas muralhas, o pai e a mãe, estarão erguidas em seu favor. Novamente, isto salva vidas. Isto cria filhos confiantes e capazes de serem assim também com seus próprios filhos, fazendo da sua geração uma geração abençoada, tendo a família como a base e a força para tudo. E como você pode agir para proteger o seu filho no mundo digital? Então, eu trago para vocês algo simples, que é um bom começo para você usar, que é a regra CAMIS, C-A-M-I-S. Conexão, amor, monitoramento, inspeção e software. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa regra e vamos começar aqui então pela primeira letra, que é a conexão. E a conexão nada mais é do que estabelecer laços íntimos, de modo que nossos filhos sintam a nossa proximidade nos assuntos mais corriqueiros. Desde os assuntos tratados na escola, aos assuntos que despertam interesse nele, que estão em voga no seu círculo de amizades.
E a gente precisa demonstrar compreensão diante das coisas desagradáveis, de forma que, ao invés dele ver em nós, ver em você que é pai, você que é mãe, um juiz, antes veja na gente um protetor, um advogado, o que fará o aconselhamento, que guiará pelo caminho mais correto e sem julgamentos. A conexão é isto, é estabelecer esses laços de proximidade, de confidencialidade. É conseguir a confiança de nossos filhos. E o próximo passo da lista é a letra A. Sabe o que significa? Amor. E o amor todos aqui sabem que é a maior das virtudes. Sem o amor nada seria possível. E é por causa do amor que empreendemos todas as nossas ações de proteção aos nossos filhos. O amor é o que nos faz a tudo suportar. E o amor deve ser tão claro para os nossos filhos como o sol é para os nossos olhos. Não pode, em hipótese alguma, restar dúvidas de que você, mãe, de que você, pai, ama os seus filhos. Somente quando eles reconhecerem este amor e essa conexão é que serão capazes de revelar segredos e constrangimentos para você. Não espere que o seu filho e sua filha chegue para você trazendo coisas, trazendo informações que são constrangedoras, se eles não sentirem a confiança e a confidencialidade em seus próprios pais. É por isso, como eu disse antes, que apenas 26% recorreriam aos seus próprios pais diante de dificuldades constrangedoras. E o outro item que devemos observar é o monitoramento. E o monitoramento não é simplesmente você acompanhar à distância o seu filho. Não é você sentar na ponta de um sofá e ele na outra ponta que você poderá definir isto como monitoramento. O monitoramento é o ato de acompanhar de perto todos os movimentos e ações feitos por seu filho no mundo digital. Isso eu quero dizer também nas redes sociais. E isto compreende o Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Telegram, Signal, Discord, TikTok, Quai e tantas outras plataformas que permitem interação entre pessoas desconhecidas. E precisamos ir mais longe, pois se as ações de nossos filhos não ficam restritas apenas às redes sociais, é preciso então monitorar as outras coisas no mundo digital, como por exemplo a navegação web de nossos filhos. É preciso também monitorar todos os jogos que nossos filhos utilizam, porque nestes jogos ocorrem também ações de predadores digitais, ou seja, aliciadores, pedófilos, traficantes, etc. Tá? O próximo item é a inspeção. E qual seria a diferença da inspeção para o monitoramento? A diferença é que na inspeção ela não é diária. Ela, na verdade, é uma ação efetuada em determinado dia do mês ou da semana, ou às vezes até mesmo um dia, toda semana, né? Vai depender muito do critério que você adotar. É isso em que consiste a inspeção. Ela é um momento do qual você recolherá os aparelhos eletrônicos, de preferência sem que seu filho saiba, e fará uma varredura em busca de aplicativos perigosos, conversas perigosas, fotos, etc. Tudo isto na perspectiva da prevenção. Contarei mais um caso para vocês, onde a inspeção foi necessária e salvou a vida de uma pessoa. Na verdade, dezenas de outras pessoas. Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, ocorreu um caso clássico de sextorção, o primeiro a ser assim denominado. Uma garota chamada Ashley Raymond foi abordada numa rede social por um homem que alegava ter fotos e vídeos dela em estado de nudez. Ela o ignorou porque nunca havia compartilhado nenhuma foto ou vídeo neste estado, Era apenas uma criança. Mas devido à insistência do homem e à ameaça de compartilhar com todos os contatos da escola, os amigos, etc., ela começou então a se preocupar e questionou o criminoso sobre como ele poderia ter conseguido essas fotos, Então ele disse que por meio de um software malicioso, malware, obteve o controle da câmera, do notebook, do computador dela. E a partir daí, ela ficou na dúvida, uma vez que
em muitas ocasiões ela havia trocado de roupa em frente ao computador. E isto foi o suficiente para que ela cedesse ao chantagista, enviando para ele uma foto contendo nudez parcial. E ele pediu outra foto, e depois outra, e depois outra, e depois vídeos, né? De modo que a cada foto e a cada vídeo ela se tornava mais presa à chantagem, né? Ela se tornava mais obrigada a realizar as vontades deste homem. Já não sabia mais o que fazer e vivia sob constante ameaça e ansiedade, até que os seus pais perceberam uma mudança comportamental. Mas jamais imaginariam que se tratasse de sextorção. Por acaso, os pais resolveram verificar o computador da moça e deram de cara com as mensagens, né, e as trocas de fotos ali com o aliciador. E a menina, ao ver que seus pais sabiam de tudo isso, entrou em verdadeiro pânico e começou a imaginar que o aliciador cumpriria as suas ameaças, divulgando as suas fotos e vídeos para todos os seus amigos e pessoas do colégio. Imagine que situação na cabeça dessa moça. Diante disso, os pais procuraram ajuda e envolveram uma ONG e até o FBI, né? Conseguiram, depois de uma extensa busca, apreender o criminoso. E se descobriu dezenas de outras meninas que estavam passando pelo mesmo problema que a Ashley. Bastou uma inspeção para que se chegasse a dezenas de outras vítimas, né? E eu pergunto a vocês, o que ocorreu aqui, né, se não uma tentativa de inspeção dos pais, né, tentando descobrir o que motivou aquela mudança comportamental. Por isso é importantíssimo que nós façamos o mesmo e de tempos em tempos peguemos os aparelhos eletrônicos de nossos filhos e inspecionemos, tá? E o último item da nossa lista é o software. Os softwares são aplicativos destinados ao controle parental e que trarão para você relatórios sobre o uso dos aparelhos de seus filhos, tá? Além de trazer também um filtro de conteúdo impróprio e possibilitar um controle do tempo de tela, né? Também permite você efetuar um bloqueio remoto de determinados aplicativos ou até mesmo de todo o celular do seu filho. Isso tudo à distância, né? E ainda conta com um sistema de localização, possibilitando facilmente você encontrar o celular do seu filho através do sistema GPS. Existem excelentes aplicativos para isto e eu vou indicar aqui para vocês apenas alguns, que são fáceis de encontrar e são produzidos por gigantes da tecnologia. Se quiserem anotar, este é o momento, tá? Bom, vamos lá. O primeiro que eu quero trazer aqui é o Family Link. Ele é gratuito e produzido pelo Google, tá? E o segundo é o Family Safety, produzido pela Microsoft. E o último é o Norton Family, produzido pela empresa por trás do Norton Antivírus. Tá? São gigantes da tecnologia para ajudar vocês. O abuso sexual infantil é uma realidade, gente, frequente nos meios digitais. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Muitos garotos foram aliciados por meio dos jogos e marcaram encontro com o criminoso sem saber que se tratava de um adulto. E ali foram raptados. Muitas vezes para benefícios sexuais e noutras para o tráfico de órgãos. Esses crimes de se passar por uma criança ou por um adolescente para aliciá-lo é denominado atualmente como grooming, né? E é muito perigoso mesmo. Precisamos ficar atentos. Por isso, quis trazer para vocês toda a importância da segurança digital diante deste tema profundamente sério, que é o abuso sexual infantil, e espero ter, de alguma forma, tocado, na verdade, a consciência de vocês para a importância, né, de se fiscalizar, de monitorar, de inspecionar a vida digital dos nossos filhos. Não pensem que isso é invasão de privacidade, é um direito seu, né, de proteger a quem você ama. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acompanhe-nos no Instagram, né, o nosso perfil é @eulucascabral.cabral, tá? Será uma honra recebê-los e ajudá-los em tudo aquilo que me for possível, tá? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo convite e que Deus os abençoe. Até lá. Tá aí.
eulucas.cabral. Procurem o Instagram dele, que é fantástico, tem um conteúdo maravilhoso. Meus amigos e irmãos, obrigado pela presença de vocês. Estamos encerrando mais um evento do Maio Laranja. Espero que vocês tenham gostado, fizemos com todo carinho. Faremos muitos outros trazendo informações, prestação de serviço da Igreja e do AB Cidade para as famílias da nossa cidade e do mundo afora, porque isso vai parar na internet. E eu acho que é isso. Aqui estão os 3 aplicativos que nós falamos. E fica a nossa gratidão, então, como organização, à Igreja, ao AB Cidade, às meninas que estão aqui colocando o nosso café, tiraram o nosso café. Eu achei que eu ia comer agora no final, eles tiraram o café. Obrigado. Eu vou na cozinha, sempre vocês esconderam o resto do bolo. Obrigado para vocês e fica nós aqui da organização. Uma salva de palmas para vocês. Que estarem 10 horas da noite, na sexta-feira, entendendo a carta da família de vocês. Obrigado e parabéns. Wait another minute, no, I